Agora tá gravando. Vamos lá. Página 49, correção, outras versões. Quem é que pode ler pra gente aí outras versões? Que sempre tem uma dúvida. Professor, o que o pessoal fazia com a pele? A pele, muitas vezes, era igual a gente come com peixe. A pele, muitas vezes, comia junto ali com a comida. Ou poderia ser descartada, de repente. Isso variava. Ok? Fechou? Fechou, Esther? Dúvida? Letícia, você pode tentar ler para a gente as outras versões? Página 49, correção. Não está conseguindo, Letícia? Então vai lá, Esther. Vamos ver se a conexão está boa hoje. Lê para gente. Bom dia. Bom dia, Esther. Estudos recentes questionaram o que tradicionalmente se afirma sobre o papel das mulheres nas comunidades indígenas. Leia o que os historiadores Ari e Ana dizem sobre esse assunto. Outras visões integradas, como a que afirma que nas sociedades caçadoras e coletoras necessariamente uma divisão de tarefas por sexo, ou seja, o homem é caçador e a mulher é quem faz a coleta. Por isso, o homem hierarquicamente sobre a mulher. Essa contradiz os resultados tanto de comunidades do passado. Elas as cabiam multiplicações, só as chamadas domésticas. Eles revelam indígenas em que a posição da mulher é proibida. Basta lembrar que, quando chegaram ao Amazonas, os colonizadores encontraram mulheres guerreiras que chefiavam suas e por isso a elas o nome das lutadoras gregas antigas, Amazonas. Vamos lá. Só em seu caderno seguintes perguntas. Pera aí, Esther. Vamos lá. Eu falei com vocês que os indígenas dividiam as tarefas de acordo com gênero e função. Crianças, meninos mais novos, acompanhavam os pais no quê? Na caça, na limpeza do terreno para fazer agricultura, aprendiam a fazer armas, canoas. As mulheres ajudavam a colher, a semear, cuidavam das crianças. Os idosos ajudavam a criar as crianças, às vezes eram pajés e caciques, porque eles tinham mais experiência. E parece que era tudo assim, perfeitinho. Perfeitinho. Falhou um pouquinho, Esther, mas deu para entender. Vamos lá. Professor, mas toda aldeia indígena, a mulher é tratada como inferior? Não. Muitas mulheres, eu falei com vocês, lideravam as aldeias, eram caciques ou então até pajés e eram respeitadas. As mulheres tinham um papel de destaque, enquanto que lá na Europa, na mesma época, 1500, 1600, a mulher era considerada inferior, ela não podia, por exemplo, entrar nos navios, que era sinal de má sorte. Hoje em dia isso não existe mais, mas era sinal de má sorte você ter uma mulher dentro de uma tripulação, até mesmo para ir para uma expedição, coisa antiga de navegadores. Hoje não existe mais. Poxa, professor, mas então quer dizer que as mulheres também eram tratadas inferiores nas aldeias? Não, não é. Por favor. As mulheres tinham um papel de destaque. E isso surpreendeu os portugueses. Os portugueses, quando chegaram aqui, acharam que somente os homens mandavam nas aldeias. Mas quando eles chegaram, principalmente na região norte, onde hoje é Amazonas, eles viram que mulheres lideravam as aldeias, eles tomaram um susto e associaram ao mito das Amazonas. É isso que o texto está falando. E também, olha só que engraçado, apesar disso ser interessante para eles, ser, como vamos dizer assim, é uma coisa atípica, para eles era uma curiosidade, mulher liderando homem, nossa, imagina um cara europeu, português, chegando aqui na América, o espanhol, vendo que havia algumas aldeias que eram lideradas por mulheres, eles falavam, nossa, olha que coisa horrível, mulher mandando no homem, mulher indo para a guerra, mulher liderando muitas vezes a religião. Isso para eles era horrível, porque lá na Europa quem fazia tudo era quem? O homem. Isso foi considerado ter uma visão de atraso. Hoje, se você for comparar com a cultura de hoje, quer dizer que os índios estavam na frente, ó,
muitos séculos tratando as mulheres iguais que nem os homens. Não era sempre não, ok? Não era sempre que acontecia não. Não era todas as aldeias que as mulheres lideravam. Tranquilo? Então, vamos lá, Esther. Que tipo de atividades tradicionalmente atribuídas aos homens eram praticadas pelas mulheres indígenas? Eu coloquei que elas participavam de confrontos. Guerras. Galera, isso surpreendeu muito os europeus. Mulheres indo para a guerra. Então coloca lá. Segundo o texto, pega o texto. O que surpreendeu, as funções que eram masculinas, principalmente na Europa, visão europeia, eurocêntrica, lembra disso? Que surpreendeu os europeus eram que as mulheres eram guerreiras, elas participavam de confrontos, assim como os homens. E elas acabaram sendo chamadas de Amazonas porque algumas tribos eram lideradas e comandadas e só havia mulheres. E acabaram associando com o mito das Amazonas. Isso surpreendeu muito, mas havia também indígenas, mulheres, que eram pajés, lideravam ali a pagelança. Isso acontecia também, ok? Tranquilo? Dúvidas? Professor, hoje, se você for lá no seu computador e colocar mulheres indígenas, você vai ver que hoje muitas aldeias no Brasil elas são lideradas por mulheres indígenas que tomaram a frente dos homens. Então isso não é novidade. Até hoje, mulheres indígenas lideram as aldeias. Coloca lá que você vai ver. B. Que fator possibilita a renovação do conhecimento histórico e a descoberta de outras versões para uma mesma história, Esther? Alguém fez essa? Vamos lá, de novo. Qual fator possibilita a renovação do conhecimento histórico e a descoberta de outras versões para uma mesma história? Galera, não precisa criar caso, não. Essa questão era só para você refletir, a letra B. Que é o seguinte, que novos estudos trazem um novo papel para as mulheres indígenas na história do Brasil. Elas são extremamente importantes. Coloca isso. A letra B. Novos estudos possibilitam novas interpretações da história, valorizando o papel de quem? Da mulher. Se antes a gente não falava da mulher indígena, hoje a gente fala. Se antes a gente não dava valor aos documentos que falavam que as mulheres lideravam as aldeias, hoje nós damos. Então, isso é papel da história resgatar. Resgatar a história, a arqueologia, a antropologia, a etnologia, resgatar o papel de protagonismo da mulher. Fale, Arley, a letra B. O professor está me ouvindo? Tranquilo. Assim, eu coloquei uma coisa bem simples. Eu simplesmente coloquei os estudos, né? Porque os estudos é também, né, o avançar da ciência, né, novos instrumentos que possibilitam a descoberta. Sim, novos estudos, novas interpretações, valorizando o papel da mulher indígena, ok? Não pode esquecer isso, hein? Letra C. No caso de estudos sobre os grupos indígenas brasileiros, que áreas do conhecimento têm um papel importante no avanço do conhecimento histórico? Esther, você fez a C? Sim, eu coloquei antropologia e antropologia. Correto. Vamos lá. A história não dá conta de estudar tudo. Os indígenas não dominavam a escrita aqui no Brasil. Tem que lembrar disso. Não pode esquecer. Se você esqueceu, coloca lá. Os indígenas não dominavam a escrita aqui no Brasil. É diferente dos incas, dos astecas e dos maias, que tinham códice, que tinham lá os quipos para você fazer a contagem. Nossos indígenas não faziam isso. Como eles não tinham escrita, não deixaram documentos para gente. Quais são os relatos que a gente tem da época? São dos portugueses que chegaram aqui. E quando você quer saber alguma coisa anterior aos portugueses, tem que pedir ajuda a quem? A arqueologia e a antropologia. Você tem que estudar os vasos, os jarros, você tem que estudar os fósseis, igual eu mostrei para vocês na explicação, que foi descoberto lá em Salvador, na ânfora que tem que mandar para fazer a datação do carbono 14. Você tem que estudar até mesmo, eu falo isso brincando, mas é verdade, estudar aqui é mais complicado, mas quando você encontra fezes fossilizadas, você tem que ir nas cavernas, igual eu falei com vocês que eles habitavam, para saber o que eles comiam, porque eles deixaram os ossos dos animais lá. Então você reconstitui isso tudo através da arqueologia e da antropologia, porque a história não dá conta de tudo. Coloca essa observação, eu não coloquei isso aí, porque a história não dá conta de tudo, porque principalmente os povos indígenas não dominavam a escrita aqui no Brasil, ok? Não dominavam a escrita.
Com certeza, era para ter feito no caderno. Quem está copiando aí na apostila viu que não deve estar dando, né? Ok? Tranquilo? Podemos passar? Já copiaram? Podemos passar? Página 50. Quem é que não participou ainda que pode ler pra gente? Quem não participou que pode ler pra gente? Betânia, você pode ler pra gente? Cri. Betânia, você tá aí? Gabriel Silva, você pode ler pra gente? Ou você faz história? Tá sem microfone, né? Página 50. Pô, tá todo mundo com o microfone quebrado? Vou tentar mais outro. Então vamos lá. Rian, você pode ler pra gente? Ah, para de show, Rian. Lê pra gente. Vamos lá. Paula, você pode ler pra gente só faz história? Daniel, você pode ler pra gente? Então tá bom, depois ficar falando que são as mesmas pessoas, fica achando ruim. Então vamos lá. E Arley, lê pra gente você faz a história? Então, o faz história, né, eu fiz, né, mas fiquei um pouco de dúvida. Observe novamente a imagem de abertura do capítulo, a qual mostra os indígenas trabalhando para os colonizadores portugueses. Responda a essa questão. Qual foi o impacto da colonização, né, na organização do trabalho indígena? Eu fico um pouco de dúvida nessa. Mas qual foi sua dúvida? Fala que eu te ajudo. Não tem problema que eu respondo. Assim, talvez tenha impactado. Eu voltei, né, como ele pede pra gente mostrar na imagem do capítulo. Aí, né, eu coloquei talvez, né, não sei se está correto, foi que agora não tinha dúvida, não tinha necessidade para estar trabalhando na comunicação. Sim, então na verdade é o seguinte, vamos lá. Vamos facilitar essa pergunta. As duas em uma. Quem não conseguiu fazer essa pergunta? Coloque para mim eu. Quem não conseguiu entender essa pergunta e fazer ela? Professor, eu fiz ali, mas eu não sei. Quem não conseguiu? Quem não conseguiu mesmo? Eu vou traduzir essa pergunta para vocês. Era para colocar o seguinte: quais são as diferenças após a chegada dos portugueses no cotidiano dos indígenas? Era só isso. Então vamos lá. Antes, os indígenas caçavam e coletavam só o necessário para sobreviver. Os indígenas não conheciam propriedade privada, lembra disso? Eles não conheciam a metalurgia, o comércio, não conheciam essas coisas. Eles não davam valor à metalurgia, ao ouro, à prata. Eles não destruíam a floresta para construir a canoa. Se eles precisavam de uma canoa, eles derrubavam uma árvore, ok? Era isso que eles faziam. Professor, e o que vai acontecer quando os portugueses chegam? Com a chegada dos portugueses, vai haver o estímulo exatamente o quê? A você acumular pau-brasil para poder fazer trocas com os portugueses. Eles vão estimular a ideia da propriedade privada, do comércio, da competição. As guerras que aconteciam eram por vingança.
Agora as guerras vão ser porque os portugueses vão estimular as guerras entre as tribos indígenas. Ah, professor, mas não acontecia guerra antes? Acontecia. Sempre aconteceu guerra entre as tribos indígenas. Muito por vingança. A guerra indígena era até engraçada, porque quando um grupo ficava de frente para o outro, eles gritavam, eles ameaçavam, para ver se o grupo que era menor, ou então que não estava disposto a lutar, recuava. Eles gritavam, ameaçavam, tipo que os vikings faziam, que eu expliquei no passado. Se o outro grupo desistisse, que estava ali com medo, beleza, eles ganharam território, ganharam ali o local para eles ficarem. Então até a guerra era diferente entre eles. Quando os portugueses chegam, eles estimulam a propriedade privada, ao acúmulo de pau-brasil, acumular bens, destruir a floresta. Quando começa a se destruir a floresta, professor? Lógico, se você vai cortar o pau-brasil do litoral para fazer o comércio, tem que derrubar tudo. É aí que começa a devastação das nossas florestas. Olha onde começa aí. Com a chegada dos portugueses, o estímulo ao comércio. Então, qual é a mensagem? Há uma mudança no cotidiano dos indígenas. Há uma mudança nos valores indígenas. Há uma mudança naquilo que era anterior à chegada dos portugueses, aquela cultura anterior que eu expliquei para vocês, que vai ser modificada após a chegada dos europeus. Isso vai valer para aqui, para a América Espanhola. Então os incas vão ser destruídos, os povos indígenas vão ser massacrados aqui no Brasil, os incas vão ser massacrados, e é assim que vai acontecer, ok? Até o que acontece nos dias de hoje. Eles são perseguidos, muitas vezes, são atacados no seu território. Então vamos lá, essa eu vou ler. O modo de vida dos nativos descartavam a noção de acúmulo para realizar o comércio, vírgula, bem como a propriedade privada. Assim, eles tiravam da natureza o necessário para suprir suas necessidades. Ponto. Com a chegada dos portugueses e o estímulo às trocas, há uma alteração de sua relação com a natureza. Assim, o trabalho passou a ser acumulativo, vírgula, no caso da extração do pau-brasil das florestas, vírgula, causando a devastação para realizar o escambo com os europeus. Ponto. Desse modo, o valor da cultura e do trabalho dos nativos foi modificado. Se antes era pela subsistência, agora passa a ser pelo lucro. Então, o que os portugueses trouxeram? A noção de lucro. Ok? É isso que fica. Professor, parece que isso é brincadeira. Mas da onde vem a noção que os indígenas eram preguiçosos? Daí. Porque os portugueses falavam, olha, você tem milhares de pau-brasil, por que você não corta isso tudo? Por que você não vai destruir a floresta? Aí começou a criar aquela noção que o indígena não gosta de trabalho. Galera, se você for em qualquer reportagem aí e digitar conflito com os povos indígenas, você precisa ver os comentários embaixo. Todos são preguiçosos, todos não gostam de trabalhar. Ok? Isso foi uma inversão dos europeus. Os indígenas respeitavam mais a natureza. Não tinham noção de lucro, de comércio. Quando chegam os portugueses, destrói a floresta e acumula bens para poder trocar com os europeus. É a extração do pau-brasil. É isso que aconteceu. Olha só. Entenderam a ideia? Dúvidas? Entendeu, Yarley? Você estava com dúvida? Entendi, prof. Eu desliguei o microfone para atrapalhar. Fechou? Já copiaram essa resposta que é grande? Já copiaram? Copiei rapidinho. Ó, para vocês terem ideia, saiu uma reportagem agora, ontem que um indígena ele acabou ficando revoltado porque a tribo dele foi atacada no meio de disputa de terra e ele acabou 2 anos preso porque ele prendeu os policiais que não quiseram ir atrás do pessoal que atacou a tribo dele indígena, matou o filho dele. E é tão engraçado que é o seguinte, porque a gente tem um preconceito tão forte com os valores indígenas que o indígena, quando comete um crime, é porque ele não gosta de trabalhar, porque ele não gosta de fazer nada. E quando o homem branco faz alguma coisa, tem sempre um porém. Olha, ele cometeu por causa disso, por causa daquilo, outro. E até hoje no Brasil tem uma disputa imensa entre as tribos indígenas por território e os agricultores. Então, volta e meia aqui no Brasil tem morte de indígenas. Volta e meia tem morte.
Infelizmente, isso continua depois de 1.500 anos. Ok? Vamos para a pesquisa? Pesquisa, página, era para ter feito, tá? Eu passei essa página. Pesquisa da página 52. Quem pediu para responder aí foi o Yarley e também a Esther. O Yarley tinha pedido antes, Esther. Vamos lá, a gente divide. Yarley, lê lá pra gente, fazendo um favor. Realize uma pesquisa e responda as seguintes questões. A. Segundo os indígenas brasileiros, quais eram as causas das doenças? Para os indígenas, as doenças causadas por intervenções de deuses em que acreditavam. Mas, na verdade, grande parte das doenças contraídas pelos indígenas foram provavelmente das embarcações portuguesas como catapora e variola. A Bahia, famosíssima, né? Esther, o que você colocou na letra A? Fala pra gente. Então você não quer responder, não? Então tá bom, então vamos lá. Professor, da onde vinham as doenças dos povos indígenas? Os indígenas, antes da chegada dos portugueses, dos europeus, acreditavam que as doenças eram castigo dos deuses. Coloca isso lá, por favor. Os indígenas, lá na sua religião, acreditavam que as doenças se manifestavam devido à vontade dos deuses ou então castigo dos espíritos, dos antepassados que estavam descontentes com eles. Eu já expliquei isso na religião, eles acreditavam nisso. Então, muitas vezes, quando eles estavam doentes por alguma coisa, eles estavam fracos, não podiam ir caçar, ou então não podiam praticar agricultura ou fazer suas atividades diárias, era necessário a intervenção de quem? Do pajé. O pajé curava as pessoas, muitas vezes fazendo a pagelança, que era ali a comunicação com os deuses, e também com ervas naturais, ok? Então, as doenças eram castigo dos deuses ou então dos espíritos maus, até mesmo da influência dos antepassados, se eles estivessem satisfeitos com as pessoas vivas. Por isso que tinha que ter um respeito muito grande por aqueles que partiam. Eles acreditavam nisso. B. Yarley. Quais eram as principais plantas utilizadas nos floreios e comunidades medicinais? Quais são as propriedades dessas plantas? Então, professor, eu achei diferença, não que você colocou. Os índios usavam, entre outras plantas, a cotuaba, é um nome difícil, a semente... Catuaba, é nome de bebida alcoólica. Pergunta ao seu pai que ele sabe o que é catuaba. Lá. Ah, misericórdia. Sucupira, o pé de guaraná e a amêndoa de açaizeiro. A catuaba era usada como... Eu só coloquei os prós, porque eram muito grandes, né? Mas coloquei assim, era usada como energético e para o tratamento de febre. A amêndoa do açaizeiro era usada para combater a diarreia, pelo amor de Deus. Era mesmo. Deixa eu banheiro. Coitado do indígena. A semente de sucupira era usada para combater inflamações e problemas nas articulações. Sim, olha só, galera. Professor, minha avó taca chá em mim, minha mãe. Antigamente, antibiótico era mais difícil, remédio. Então você tomava chá com algum remedinho lá para curar a febre. Eu lembro que eu tomava lá o chá de arruda também. Professor, quem ensinou os portugueses a sobreviver na floresta aqui? Foram os indígenas. Porque se os indígenas pegassem qualquer fruta, qualquer cogumelo lá para comer, poderia ser tóxico. Quem é que vai ensinar os portugueses, os europeus, a viverem na floresta, a caçarem, a desviarem ali dos animais peçonhentos e, principalmente, tomar chá para curar certas doenças? Vai ser os indígenas. Professor, mas parece, para mim, eu achava que o chá veio da Europa, costume europeu, dos ingleses. Não, não é. Os indígenas tomavam chá para curar as doenças. E também, olha só, a apostila não fala isso, mas conhecia alguns animais, tipo sapo, que eles poderiam raspar a pele lá e usar como alucinógeno, ou então usar também como remédio para você aplacar dor. Então era muito comum eles utilizarem a natureza. Então vamos lá, eu tirei algumas aqui. A sálvia tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, contribui para o equilíbrio e funcionamento do organismo. Eles tomavam mesmo, combater bactérias, algumas doenças. A arruda
A sua avó deve ter não sei, né? O pessoal mais antigo gostava muito de ter um pé de arruda em casa. Por quê? É um analgésico, corta a dor, diminui as dores. É utilizado também, às vezes, como calmante, porque você fica mais relaxado. Você estava com contração muscular, você ia lá e tomava o quê? Arruda. Eu não sei se alguém em casa aí tem alguma avó já tomou arruda. Hoje em dia você encontra isso no supermercado para comprar. Ninguém tem mais pé em casa. Professor, outros aqui, ó, que eu tirei. A catuaba, que o nosso amigo já falou, que tinha um efeito como se fosse energético. O boldo. Quem nunca tomou um boldo aí para curar uma dor de barriga? Ou então, se você estava enjoado, aquela folha amarga que o pessoal cria em casa, amassa e toma muitas vezes sozinho. O boldo era utilizado para você o quê? Combater inflamações no estômago. Você estava muitas vezes ali com dor na barriga, no fígado, tá? Mãe tomava o boldo. Igual o pessoal toma hoje, amassado só na folha, com água, na infusão. Ninguém aquecia e botava nada gostoso lá no meio, não. Amassava e tomava. A jurubeba, que o pessoal acha que é bebida, é uma folha que tem a propriedade de fortalecer o estômago, a digestão, ajuda também o coração. A copaíba. E você sabe qual é o mais engraçado disso tudo, galera? Sabe qual é o mais engraçado? Os europeus aprenderam aqui, às vezes levaram para a Europa e produziram remédios ou então até produtos farmacêuticos, produtos de beleza, e voltaram para vender aqui para a gente a um preço caríssimo. É o óleo de copaíba, que virou shampoo lá fora e o pessoal traz aqui com essas marcas famosas aí e o pessoal usa. Olha só que interessante, ok? Letra C. Letícia, você pode ler para a gente? Eu vou tentar, porque tava maior barulheira aqui, mas ok. Vai lá. Você já utilizou ou conhece alguém que ainda utiliza essas plantas com o objetivo de curar doenças? Eu coloquei que sim, várias pessoas da minha família, inclusive aqui na minha casa tem o boldo e na casa da minha avó tem a sálvia. E a salva tem um gosto muito forte, não tem, Letícia? Às vezes nem você fica enjoado antes, você não fica? Alguém já ficou enjoado antes de tomar só com aquele cheiro? Sim. Sim, minha avó ela faz para dar pro meu primo e sempre antes ele tomar, ele quase vomita toda vez. Porque limpa o estômago, o pessoal mais velho fala, limpa o estômago, e limpa mesmo, galera. Limpa mesmo. Muitas coisas que nós tomamos hoje, que nós achamos que é coisa moderna, é herança indígena. O chás é herança indígena. Além do banho, do asseamento, né? E Arley, você fez essa? Fiz, eu coloquei que não que eu conheça, mas semelhante a isso já. Minha avó vai chá com mel, não sei. O pessoal, o Yarley tá certo porque é o seguinte, o pessoal usa hoje o quê? Remédio farmacêutico. O chá tá diminuindo, infelizmente. O pessoal tá usando bem menos chá, e vai direto no antibiótico, no remédio. Fala, Esther. Professor, lembrando que os indígenas, eles não só usavam as plantas para curar as doenças, mas também as substâncias, como a secreção produzidas por tipos de rãs. Rãs, animais raspavam a pele, era alucinógeno, tipos de cogumelos. A gente tinha uma variedade enorme que nós absorvemos de fauna, do chás e animais que nós utilizamos. Fechou? Podemos passar para 54? 54. Número 1. De acordo com o estudo sobre os povos indígenas, elabora um texto que consta as seguintes palavras: índios, troncos linguísticos, tupiniquim e agricultura. Gente, era só explicar, eu já coloquei o texto aí. Explicar a chegada dos povos indígenas, 2.000 anos atrás, se dividir em vários troncos linguísticos, macro-G, o G, outras línguas e também os arawakes, e falar que os primeiros povos que tiveram contato com os portugueses foram os tupiniquins, não pode esquecer isso, no litoral, e alguns povos eram nômades e seminômades e praticavam agricultura. É esse que é o texto que eu coloquei. Basicamente é isso, ok? 2. Com base nas informações estudadas e a respeito da cultura indígena, relacione as duas colunas. A. Cerâmica. B. Instrumentos musicais. C. Máscara. D. Pintura. A sequência correta fica B, C, D, A. B, C, D, A. Acertaram aí? B, C, D e A. B, C, D e A. Correto. B, C, D e A2.
Podemos passar para 3? Essa página é só uma revisão, galera. 3. Esther. Eu acho que não vai dar tempo. Vai lá. 3. Muitos registros... Posso ler? Muitos registros dos povos indígenas que chegaram das terras brasileiras no século XV passaram a colonizar no século XVI. Segundo esses europeus, os indígenas encontravam-se atrasados em seu desenvolvimento, vinham como bárbaros, principalmente por causa da realização dos rituais antropofágicos. Explica os significados desses rituais no contexto da cultura indígena. Vamos lá, Esther. Porque essas guerras elas ocorreram durante um certo tempo. E elas podiam ocorrer com motivação dos antropofágicos. A vítima poderia explicar que tinha marcado que o ritual ele era sacrificado. Corretíssimo. Ritual antropofágico é o ritual religioso de sacrifício dos guerreiros mais valorosos para absorver o espírito. Foi o que eu expliquei no início da aula. Não vou